agora de manhã e à noite. Uma coisa que eu queria dizer para você: domingo é dia do Senhor. Nós não somos sabatistas, nós somos daqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Adoramos a Deus todos os dias, ou deveríamos adorar todos os dias. Porém, irmãos, a gente tem separado um propósito de estar domingo na casa de Deus. Por isso, comece a modificar um pensamento seu a respeito disso. A possibilidade de estar mais vezes na casa de Deus, ou na quarta-feira, ou domingo à noite. E em especial quando eu falo que vou pregar uma palavra, normalmente eu completo a mensagem da manhã. E é uma oportunidade de você cravar no seu coração aquilo que vai ter falado. Ismael acabou de cantar aqui agora falando sobre pedir, orar com fé. Amanhã nós começamos a nossa jornada de oração deste ano da madrugada. Eu não só botei uma placa ali, mandei fazer um outdoor ali naquele lugar que passa por baixo do viaduto de Irajá, quando você vai pela Vicente Carvalho, aí entra no Automóvel Clube para ir lá embaixo para voltar. Logo assim, quando você vira assim, tem ali uns painéis. Um daqueles vai estar ali durante um ano, em lona, juntamente com esse aqui, porque eu estou seguindo uma inspiração do Espírito Santo. Só que uma das coisas que não pode faltar na oração é fé. Por isso, esta manhã eu quero te esclarecer sobre fé, que muita gente fala, mas às vezes, na maioria das vezes, pouco pratica. E para falar isso, eu tenho que te dar alguns fundamentos que eu considero fundamentais mesmo. Parece um pleonasmo, cacofonia, eu não sei qual a classificação que dá nisso, mas a verdade é que a fé é a moeda do reino de Deus. Eu não sei se você já esteve num país, você teve com dinheiro na mão e você não saber o real valor daquilo. Às vezes você pensar que está com pouco valor e está com muito. E às vezes está com uma moeda bonita, caprichada, que não vale nada. Eu já passei por essa experiência de estar em outro país, ter um dinheiro e achar que aquele dinheiro vale muito e ele não vale nada em relação à aquisição do que você pode adquirir com ele, né? Então, muitas pessoas não entendem que no reino de Deus, você, para adquirir as coisas, você tem que usar a moeda da fé. É a moeda da fé, e eu estou usando essa linguagem para que você entenda mais, é que adquire as coisas. É a fé que chama a existência, é a fé que toca o coração de Deus. Tanto é que quando Jesus caminhando entre nós, o Senhor caminhando entre nós, quando ele via alguém com fé, ele ficava, eu não digo alucinado, mas ele ficava empolgado. E a fé é algo que, se você tiver, você vai conquistar todas as coisas que você precisar. Por isso, oração formal sem fé não tem efeito. O primeiro ingrediente da oração é a fé. Você tem que orar com fé. Sem fé, as promessas do reino não podem ser ativadas. Lembra que nós estamos falando sobre oração aqui? Eu tenho dito que a oração penetra em nome de Jesus, através do sacrifício de Jesus no céu e toca. Agora, para fazer isso, você só consegue penetrar se você tiver fé. E sem fé, as promessas que estão escritas neste livro, elas não podem ser ativadas. Eu vou dar uma frase aqui, se eu fosse você, eu copiava essa frase. Não se pode tomar posse do que não acredita. Não se pode tomar posse do que não se acredita. E não pode ter o que não se espera. Se eu não acredito, e se eu não espero, não tem sentido. Então a fé, como nós sabemos, é a certeza de algo que se espera, a certeza de algo que você tem que ter essa expectativa. Você não adquire fé
até que você comece a exercitá-la. Pastor, como é que adquire fé? Eu adquiro fé exercitando. Como é que eu exercito a fé? A palavra fala uma coisa e você começa a praticar aquilo que a palavra diz. Então você começa a botar a sua fé em ação, em qualquer área da vida, para cura, para libertação, para a vida financeira, para milagre, para salvação, para qualquer coisa. Você tem uma promessa e a Bíblia normalmente coloca as promessas condicionais a crer, a obedecer. E aí você diz assim, puxa, a Bíblia fala sobre isso. E esses sinais acompanharão a todos que crerem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos, e eles o quê? Mas se você nunca orar por um enfermo, você nunca vai ver esse poder de Deus se manifestar através da sua fé e oração. Então, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus no início, e eu ouço a palavra e digo, opa, eu acredito nisso. E eu, pautado nesse ouvir a palavra, eu começo a me posicionar. Eu começo a ter atitudes naquela direção daquilo que eu creio. Então, é importante você entender isso, porque a fé, ela age por esse caminho. Se eu ler a palavra, dizer a palavra de Deus, e eu não me posiciono, então nada acontece. Não, Deus vai fazer. Deus vai fazer por meio o quê? Da fé. Sem fé é impossível. Não sou eu que digo não. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ele se torna presenteador, galoteador daqueles que o amam. E para amar a Deus tem que ter fé, porque Ele é Espírito. Ele está aqui conosco nessa hora. Os anjos de Deus estão aqui. Eu tenho falado e comentado aqui sobre uma série dos vikings. Você sabe que os vikings, eles acreditavam nos deuses lá. Só que aquilo tudo era manifestações demoníacas que eles tinham. Tinha incorporação, tinha uma série de coisas que eles praticavam. Eles tinham videntes, eles tinham tudo isso. E eles acreditavam tanto naquilo que havia coisas sobrenaturais que aconteciam. Só que não era uma fé direcionada a Deus. Era direcionada a outras entidades que eles davam os nomes lá, e isso havia manifestação. Você conhece isso de algum lugar? Né? Conhece? Por quê? Eu quero começar a mostrar para você por que o homem hoje tem dificuldade de crer em Deus. Preste bem atenção. Vem aqui com Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1 e 26. Se você quiser abrir a Bíblia, pode abrir. Se quiser ler aqui, pode ler. Né? Olha só. Gênesis 1, 26 diz assim: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes, e não fuja dos peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O que é imagem? Imagem não é o que nós imaginamos hoje. Imagem que a gente é mídia, né? É ver alguma coisa. Imagem, nesse sentido, com Deus é impossível, porque Deus é Espírito. Deus não é um Espírito, Ele é Espírito, é diferente. Ele está presente em todo lugar, em todo o universo. Aqui, na sua casa, onde você estiver, Deus está presente. Ele é Espírito. Então o Espírito não tem imagem, no ponto de vista que nós entendemos imagem. Imagem na Bíblia quer dizer o seguinte:
caráter e natureza de Deus. Deus criou o homem com o caráter e a natureza dele, Deus. Que coisa, olha, eu não sei se você entende a profundidade disso, mas saber que nós, lá no início, fomos criados com o caráter e com a natureza divina é maravilhoso. Na verdade, eu vou sem medo de errar aqui, eu falar alguma heresia. Deus nos criou como se fôssemos semideuses, para dominar, para ter a natureza dele. E muita gente não entende isso. Outro dia estava esperneando, a Globo esperneando, porque um secretário lá da educação é criacionista. Quantos ouviram essa reportagem? Ele era reitor da Universidade Mackenzie. Mackenzie é presbiteriano. São as faculdades presbiterianas. São das melhores do mundo e aqui no Brasil. Conheci advogados formados pela Mackenzie que, olha, dava show. E muitos deles têm escritórios famosos. Dizendo, não, isso é um retrocesso. Irmãos, nós não impedimos a ciência de progredir. Nós, pelo contrário, cada vez que a ciência progride, ela confirma o que a Bíblia já diz. Você imagina se há 40, 50 anos atrás, nós chegássemos no lugar e dissesse assim, Deus fez a mulher da costela de Adão. Você acredita nisso? Eu cansei de ouvir isso. Você acredita que Deus fez isso? Aí a ciência vem e faz a clonagem da Dolly lá, da ovelha, e outros já estão fazendo clonagem aí, só Deus sabe de quê. Ora, se o homem, na sua limitação, pode fazer uma coisa dessa, o que Deus não pode mais? Dá para entender isso? Diga amém. Então, à medida que a ciência vai avançando, ela só vai comprovando isso aqui, ó, porque isso aqui é a palavra do Criador. E ele disse que fomos criados à imagem e semelhança dele. Semelhança nada tem a ver com aparência, porque Deus é espírito, e na Bíblia Deus assume formas diferentes, aparência diferente. Deus assume forma de fogo, de vento, de água, até de mula. Deus é espírito e ele assume a forma que ele quiser. Dá para entender isso? Diga glória a Deus. Por isso que a primeira coisa que eu quero desmistificar da sua cabeça é que Deus Pai seja um homem de barba branca sentado no trono, e Jesus ao lado dele, à direita. Tira isso da tua cabeça. Deus é espírito. E isso é tão sério que Jesus disse assim, olha, eu vou, mas o Espírito Santo, o Espírito, e ele testificará de mim. Quem governa hoje o reino de Deus aqui na terra? Quem é que controla o reino de Deus aqui na terra? Quem é que influencia a igreja aqui na terra? Diga para mim. Espírito Santo. Então Deus é Espírito. Outra coisa que você precisa saber, porque o que eu vou falar sobre fé está ligado a isso. Semelhança tem a ver com função. A semelhança que nós estamos falando não tem a ver com aparência, tem a ver com função, tem a ver com funcionamento, tem a ver como Deus funciona. E aí eu vou falar o grande segredo para você. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus para funcionar como Deus funciona. Deus funciona, Deus é ativado pela fé. O homem espiritual, esse homem espiritual que nasceu quando você teve fé em Jesus para aceitá-lo como Salvador, ele é ativado pela fé. Olha só como é que Deus funciona. Hebreus 11:6. Como é que Deus funciona, pastor? Olha só. Nós fomos criados à imagem e semelhança dele para funcionar como ele.
não funcionamos. E eu vou explicar por quê. Porque o pecado entrou e a nossa comunhão com Deus foi encerrada, ficamos afastados de Deus. E é importante que você saiba, foi por isso que Jesus veio, para reaver o que havia perdido. Preste atenção, de fato, sem fé é o quê? Porque porquanto que é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele, e que se torna o quê? Tem uns, desculpa usar esse termo pesado, uns imbecis, né? Deus tem que se provar para mim. Amigo, vai morrer sequinho, nunca vai conhecer a Deus. É preciso que você creia que Ele existe. A partir daí, Ele vai se revelar a você. É um processo. Então, muitas pessoas não entendem isso. O quê? No começo, Adão e Eva viviam pelo que acreditavam. Como é que vivia Adão e Eva? Eles falavam e eles simplesmente, Deus falava e eles simplesmente obedeciam. Eles não tinham problema. Deus falava e eles acreditavam. Deus falava e eles não tinham nenhum problema. Até que alguém colocou dúvida a respeito da palavra de Deus. Normalmente, a pessoa começa a perder fé quando ela começa a duvidar da palavra de Deus. E assim foi com eles. Satanás entrou no formato de serpente lá e começou a dizer, não é bem assim não é bem assado, isso, aquilo, olha, Deus fala isso para vocês, se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem, que vocês vão ser igual a Ele, você vai ter o mesmo poder que Ele, então Ele faz isso para vocês não... Aí entrou o será. Quando entra o será, se o será estiver no seu coração, você está perdendo tempo aqui, você podia estar na praia agora. Pastor? Se você não acredita que Deus existe, você está perdendo tempo. Coma, beba, vá à praia, faça sexo, tudo, e depois vá para o inferno. Porque sem Deus você não vai chegar ao céu. Será que eu posso ouvir um amém? E é isso que está acontecendo com as multidões. Ontem eu fui levar minha filha no hospital, já era quase 4 horas da manhã quando nós saímos de lá, 3 e pouco da manhã, 3 e meia. E o hospital era ali no Maitá. E aí, os bares lotados, turma consumindo droga, bebida, mas é muito, base um botequinho, que o boteco é isso aqui, aí ele bota a cadeira na calçada inteira e a turma lá e tal. Aí eu fiquei olhando, disse, meu Deus, 3 e meia da manhã, esse pessoal não vê problema. Eu acho que eu vou botar a oração da madrugada às 2 da manhã. Que se o ímpio pode gastar um dia da semana, sextou, sabadô, sei lá o que a turma, e fica a madrugada na rua, ouvindo abobrinha, falando besteira um para o outro, fumando maconha, bebendo cerveja, usando droga, cheirando cocaína. Você vê isso? Olha, irmão, não vá longe não. Vem aqui depois das 11 na Oliveira Bela, que eu estou andando à noite, para ninguém me reconhecer. Chegar aqui bem magrinho. Estou ali, fiz as minhas 3 voltas e tal. Aí tem um lugar de exercício para os idosos, que é o meu caso, né? Só que a juventude fica ali naquele negócio. E eu estou lá. Aí comecei a olhar, aí pega um cigarrinho, passa para o outro, passou. Aí o outro botou um negócio aí. Falei, rapaz, ali na praça ali, 11 e pouca da noite.
Falei, rapaz, vou embora daqui, senão vão pensar que eu também estou nessa. Passa um irmão e diz, o pastor desviou, está lá. Então eu já estou avisando antes, para que ninguém pense que eu estou lá fazendo alguma coisa errada. Até porque eu vou mudar o horário agora, por causa da oração. Mas olha, preste bem atenção no que eu vou falar para você. Adão e Eva acreditavam em Deus cegamente. Até que entrou a dúvida. Agora, ouça. Eles mudaram depois que desobedeceram e passaram a conhecer o bem e o mal, porque eles caíram na armadilha de Satanás. E aí vem o que eu quero falar. O conhecimento do mal foi diminuindo a fé a cada geração da raça humana. O conhecimento do mal foi aumentando e a fé diminuindo, ao ponto do homem perder a semelhança de Deus, ou seja, como Deus funciona. O homem perdeu esse contato e perdeu a ideia de como Deus funciona. É isso que eu quero falar sobre Jesus esta manhã, quando nós celebramos a sua morte e ressurreição. Lucas 19:10, preste bem atenção. Qual é a obra de Jesus? A obra de Jesus está toda ligada à queda de Adão e à raça humana. Preste bem atenção. Lucas, capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Jesus. Veio buscar e salvar o quê? Ele veio buscar e salvar o perdido. Irmãos, a ausência da fé na vida de uma pessoa cria um vácuo. É por isso que as pessoas andam buscando aqui e acolá, no esoterismo, no espiritismo, no budismo, isso e aquilo, buscando uma maneira de fazer contato com Deus, porque ele perdeu a maneira de fazer contato com Deus. E a maneira de fazer contato com Deus é através da fé. Olha o que o diabo fez. As escolas não ensinam sobre o criacionismo, mas ensina sobre o quê? Evolucionismo, sobre evolução. O homem foi isso, primeiro foi um verme, foi não sei o quê, foi isso, depois foi uma bactéria, sei lá o quê, e foi para a água, virou peixe, virou galinha, tem um processo, aí depois no final vira macaco, depois vira macaco, vira homem. Cara, é difícil acreditar nesse negócio. Olha, é mais fácil acreditar no Odin e no Thor do que acreditar num negócio desse. Você está entendendo o que eu estou falando? E esse absurdo que é ensinado nas escolas. É esse absurdo. Se eles acham absurdo crer em Deus, eu acho um absurdo crer numa teoria dessa, teoria, que nunca foi comprovada, jamais será, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas. E eles ficam espantados. Essa Rede Globo vai cair em nome de Jesus. Vou falar aqui, Rede Globo vai cair em nome de Jesus. Porque não há ninguém que vá contra Deus, que persevere, que resista. Vocês estão indo contra a palavra, estão indo contra a Bíblia, estão indo contra aquele Deus que nós cremos que é o Criador de todas as coisas. E eu digo, vai cair. Porque esse tipo de teoria não prevalece. Ciência, irmãos, ciência não tem nada a ver com a questão da criação. Deus criou. O homem está fazendo é descobrindo como esses sistemas do corpo, da natureza, de tudo que existe funciona. É isso que o homem está descobrindo. Não está inventando nada, ele está descobrindo o que Deus já fez. E aí, obviamente, com a inteligência que ele recebeu de Deus, ele vai melhorando e buscando melhorar essas coisas. Isso tem nada a ver com o criacionismo. Você está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Então, eu me levanto contra isso, porque se eles acham um absurdo que um Deus criou tudo, eu acho um absurdo eles creem que são filhos de macaco. Filho de uma macaca. Com respeito a todos os macacos. Ok? Absurdo esse negócio.
O vazio deixado pela ausência de fé, por causa do mal que foi se multiplicando no homem, foi e será uma chaga constante no coração do homem, que só pode ser curada quando Jesus entra na nossa vida, irmãos. Sabe, esse vácuo que deveria ser a presença de Deus, está sendo preenchido pelo medo, pela dúvida, por todos os males que está assolando. O cara tem tudo, tem carro, tem casa, e vive deprimido. Manda um ano lá para a África fazer missões, que ele volta curado. Porque ele vai entender que tem sido tão abençoado e que não valoriza nada do que Deus tem feito. Sem fé, nós mergulhamos num mundo de preocupação, de tormento e depressão. Mas o reino de Deus já chegou, diga glória a Deus. Jesus disse: é chegado o reino de Deus dentro de nós. Jesus estabeleceu o seu governo dentro de você. Ele entrou dentro de você e Ele está restaurando esse caminho de fé. Nós tomar o caminho inverso. Se no processo foi destruindo a fé da humanidade, geração em geração, agora quando Jesus veio, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele está restaurando isso dentro de nós. Irmãos, a forma melhor de acelerar isso é quando você entende que essa oração com fé te conecta com Deus e faz você viver aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, que Deus tem preparado para mim e para você. O reino de Deus está dentro de vós. Voltemos a confiar como Adão e Eva confiavam, sabendo que Deus não irá desamparar você. Pelo contrário, Ele irá guardar. Não queremos mais conhecer o mal. O mal nós já conhecemos. O mal já vimos o que ele tem feito. Então vamos modificar isso. A fé começa a substituir o medo, a dúvida, a aflição. Eu queria terminar fazendo a leitura de Mateus 6, 31 a 33 e deixar que você entenda que a sua forma de agir tem que ser a mesma forma de agir. Se a fé agrada a Deus, então eu restauro essa fé para entrar em comunhão com Ele e viver com Ele. Jesus disse: eis que estou à porta e bato, aquele que eu entrarei e cearei com Ele, Ele comigo. Isso não é só para aceitar Jesus, não. É para entrar em conexão com Ele também. Diz assim: portanto não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe, Ele sabe que você necessita de todas elas. Mas você tem que buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. A nossa justiça na cruz, sacrifício de sangue. Amém? Jesus é a nossa justiça. O seu reino e a sua justiça. E o quê? Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu logo mais vou falar um pouquinho mais sobre esse tema. E eu vou falar uma coisa que você precisa saber. Como é que se entende a justiça de Deus para conosco? Isso é muito sério. Tem gente que quer ser salvo porque pratica a lei e não será. E tem gente que exagera na graça, achando que pode fazer tudo e que não há lei. Mentira. O reino de Deus tem regras. Diga isso. O reino de Deus tem regras. Ok? Mas só logo mais. Agora nós vamos participar da mesa. Eu vou chamar Ismael, botar aquela música enquanto os irmãos pegam aqui, você cantar mais uma vez a mesma música que você cantou ainda agora. Porque